Graça e paz, queridos, bom dia! Hoje nós vamos para Provérbios capítulo 13, versículo 3, e eu convido você a refletir comigo nesse texto, que diz assim: O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios se destrói. Quero pensar com você sobre a palavra que guarda a vida. A boca é a fronteira entre o coração e o destino. A sabedoria de Deus, ela se manifesta até nas escolhas que parecem pequenas, como, por exemplo, o modo de falar. Salomão nos revela que as palavras não são neutras. Elas carregam peso espiritual. Cada frase pode se tornar uma cerca de proteção ao redor da alma ou uma porta aberta para a destruição. Guardar a boca não é sinal de fraqueza, mas de discernimento espiritual. E aí, você é alguém que fala muito, descontroladamente, pensa no que fala? Queridos, quem fala sem freio não revela apenas impulsividade, mas um coração exposto, sem vigilância. É como um castelo sem muros. As palavras são sementes lançadas no solo do tempo. Algumas germinam vida, outras produzem dor. Nada do que sai dos lábios é vazio. Tudo carrega uma direção espiritual. Quando falamos em fé, alinhamos o ambiente ao céu e criamos espaço para o agir de Deus. Quando murmuramos, reclamamos ou ferimos com palavras, damos voz ao caos e fortalecemos aquilo que o Espírito deseja curar. Por isso, Jesus afirma com tanta seriedade: por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras será condenado. Jesus diz isso em Mateus 12:37. A boca revela quem governa o coração. Guardar a boca é, na verdade, guardar a alma. O que sai dos lábios denuncia o estado interior. Quem aprende a silenciar quando o coração está agitado, preserva a paz e evita decisões irreversíveis e evita muita confusão. O silêncio, muitas vezes, é um ato de fé, é um ato de coragem e não de covardia. Justo não fala muito, mas quando fala, suas palavras carregam o peso celestial. Ele entende que a sabedoria não está no volume da voz, mas na direção daquilo que é dito. Palavras impensadas são como flechas lançadas ao vento. Não se sabe onde cairão, mas quase sempre ferem alguém, inclusive quem as lançou. Por isso, o Espírito Santo deseja habitar também na nossa fala. Ele quer transformar a língua que tantas vezes foi instrumento de conflito em canal de bênção, de cura e de discernimento. Uma boca rendida a Deus se torna fonte de vida. Hoje, eu convido você a tomar essa decisão prática. O silêncio sagrado. Antes de responder, respire. Antes de responder, ore. Pergunte ao Espírito Santo se aquilo que você vai dizer edifica, cura, glorifica a Ele. Se precisar falar, que seja com graça. Se precisar calar, que seja em nome do amor. O que a gente aprende com tudo isso? Nós aprendemos que a boca é um território espiritual que precisa ser guardado. Que palavras revelam o governo do coração e influenciam diretamente o destino. Quando submetemos nossa fala ao Espírito Santo, protegemos a alma, preservamos relacionamentos e caminhamos em alinhamento com o céu. Queridos, a vida não é destruída apenas por grandes escolhas erradas, mas por palavras liberadas sem vigilância. Deus nos chama a uma fé madura que se manifesta também na maneira de falar. Quem aprende a falar no tempo certo e a calar no momento necessário vive com mais segurança, porque permite que Deus seja Senhor até dos seus lábios.
Hoje o Senhor te convida a consagrar a sua boca. Se palavras ditas no impulso trouxeram culpa, divisão, até mesmo dor, este é o tempo de arrependimento e de restauração. Entregue a sua fala a Deus e permita que Ele transforme suas palavras em instrumentos de vida. Decida a partir de hoje ser alguém que libera bênção, mesmo em meio aos processos. Vamos orar? Senhor, coloca um guarda à minha boca e vigia os meus lábios. Isso é o que eu desejo nesta manhã. Que cada palavra minha seja dirigida pelo Teu Espírito Santo. Me ensina a falar com sabedoria, a calar com amor. Que a minha boca seja fonte de vida e não de destruição, Senhor. Esta é a minha oração nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Lembre, a boca é a fronteira entre o coração e o destino. Pense sobre isso. Bom dia.